Um dia que você perde o Big Brother Brasil é como você tivesse perdido um mês de programa. Tá acontecendo muita treta, muita coisa. As pessoas que você tinha ranço, hoje em dia você torce. Quem você torcia, hoje em dia você tem ranço. E muitas vezes nessas brigas a gente não tá conseguindo nem entender o que tá acontecendo. É por isso que a gente fez uma compilação dessas tretas, mastigou tudo e vai explicar tudinho pra você. O primeiro conflito ocorreu depois de uma ação de maquiagem de um dos patrocinadores. Caio teve a ideia de as mulheres maquiarem os homens e de fazer um desfile. Participaram Fiuk, Rodolfo, Caio, Gilberto e Projota. O que ninguém poderia imaginar é que Lumena não fosse gostar e que problematizasse. Lumena disse, abre aspas, pessoas se maquiam para serem reconhecidas. É algo muito sério, não é uma brincadeira, é identitário. Ela questionou que Fiuk, Rodolfo e Caio estavam usando da maquiagem para fazer graça, se portar de jeito feminino e estereotipado. De certa forma, estaria levando como piada a vivência ou comportamento de mulheres trans e travestis. E que tudo aquilo foi violência. Gente, foi uma verdadeira confusão. A Lumena chegou a conversar com outras pessoas, depois levou isso até eles. Caio pediu desculpas e disse que estava querendo aprender. Ele até justificou que o fato de usar maquiagem é uma atitude contra o preconceito, uma vez que ele mora em um lugar muito machista. Rodolfo, por sua vez, questionou o radicalismo na abordagem. Ele disse que eles aprenderam durante muitos anos uma coisa e que querem desconstruir eles em poucos dias. A treta da Kerline com o Lucas foi uma das coisas mais difíceis de se entender, mas vamos lá. Durante a primeira festa, Lucas se autodefiniu Cupido e queria juntar casais na casa. Ele mandou na lata quem a Kerline estava querendo ficar. Ela se sentiu pressionada e evitou entregar logo de cara. Ele insistiu e ela soltou. E se eu quisesse ficar com o Cupido? Meio que zoando para deixar ele sem graça e mudar o assunto. Não é que o Lucas levou a sério que a Kerline queria ficar com ele e não apenas que ela estava com dificuldade de dizer não e não conseguindo colocar um limite em toda essa pressão que ele estava fazendo. E aí que ele resolveu pressionar ainda mais, dizendo que queria pegar ela, deixando ela mais desconfortável. Ela voltou a desconversar e Lucas começou a achar que ela estava brincando com os sentimentos dele. Lucas passou a dizer que nunca ficou com nenhuma garota branca e chegou a atribuir racismo ao fato de Kerline não querer ficar com ele e ter brincado com a questão. Ela, por sua vez, disse que ele estava sendo tóxico e abusivo em como estava lidando com tudo aquilo. Isso mobilizou a casa inteira, que num primeiro momento parte apoiou o Lucas, como foi o caso da Carol Conká, que disse que Kerline não deveria ter brincado com ele, com essa questão. Diante deste questionamento da casa, a Kerline tentou se aproximar de Lucas várias vezes e nas conversas eles tretaram de novo. E algo que chamou bastante atenção é que toda vez que ela brigava com ele e chorava, ela acabava perdendo a voz. A treta de Lucas com a casa toda também precisa ser traduzida. Tudo começou quando Lucas foi falar com Camila na festa do líder. Ele, que anteriormente tentou uma união dos homens, agora tinha estratégia de reunir os negros contra os brancos. Lucas falava sobre seu plano com Camila, ao mesmo tempo em que dizia que não tinha tanta proximidade com ela. Camila se sentiu intimidada por ele, disse que tinha empatia pelas pessoas negras da casa, mas que não pensava em participar de um plano assim. Ela brigou com ele e levou a conversa para outras pessoas. Camila destacou que Lucas chegou a fingir que estava bêbado e que estava se perdendo no jogo. Enquanto isso, ele tentava vender o plano para outras pessoas negras da casa que também não toparam e acharam um absurdo. Camila o abordou chamando de otário, escroto e fingido. Foi após esse relato da Camila sobre o Lucas que todo mundo passou a validar o relato anterior da Kerline. Até a Carol Conká ela mudou o discurso e agora tá falando que as pessoas deveriam deixar o Lucas até comer sozinho, meio que ignorar ele no programa. O Lucas até tentou sair da casa, desistir do programa, mas acabou ficando.
Ninguém entendeu nada a explosão da Lumena com a Carla Dias. Lumena estava conversando com Lucas. Lucas disse que ela não precisava pensar nele, mas nela mesma, pois aquilo tudo valia dinheiro. Lumena ficou uma fera com Lucas, se levantou e gritou. Carla Dias foi pedir para Lumena ter calma e tirá-la de lá. E naquele momento, Lumena estourou, pedindo aos gritos para Carla dar licença. A edição não mostrou o momento com som, eles colocaram uma música, mas houve muita repercussão, principalmente nas redes sociais. Ninguém entendeu por que ela estava gritando daquele jeito tão agressivo com a Carla. Chega perto, deixa ele. Deixa, sai, deixa. Posteriormente, a Carla foi conversar com Lumena para dizer que queria se aproximar mais, mas que não sabia como, pois é tímida. Lumena disse que ela é artista de televisão, que carrega esse estereótipo e que a iniciativa deveria ser de Carla. A atriz disse que lá todo mundo estava junto, de igual para igual, mas Lumena pontuou: de igual para igual não sei, mas estamos aqui. O que poderia ser um momento de trégua, de um início de uma amizade, acabou ficando ainda mais confuso, porque elas acabaram não se entendendo. A Carla chegou até a conversar com o Fiuk, e o Fiuk falou que ela era uma menina branca privilegiada e que precisava entender o lugar de fala dela. A Carla acabou chorando com o João, e o João disse que as pessoas estão falando sobre esse lugar de fala e acabam não entendendo muito o que realmente ele se refere. Outro desafeto de Lumena é com a Juliette. Mas o que de fato aconteceu? Bom, todas as manhãs os participantes devem fazer o raio-x, em que conversam sobre o último dia, dão emojis para os concorrentes e falam com o público. Esse tempo é cronometrado, então eles devem se organizar para todo mundo conseguir falar nesse tempo. Juliette, que logo nas entrevistas falou que era tagarela e que não conseguia se controlar, entrou no confessionário e esqueceu do tempo. E falou mais da conta. Só parou quando eles começaram a bater na porta. Sendo assim, sobrou menos de 12 minutos para que 4 participantes fizessem a atividade. Dentre eles, Lumena. Juliette saiu pedindo perdão, pois havia se perdido. A edição até mostrou o momento com diversão, pois de fato foi um vacilo inédito. Mas Lumena não gostou da postura de Juliette, considerou algo grave e disse: "Você tirou o direito de eu expressar os verdadeiros sentimentos para com a casa." Lumena disse ainda que Juliette precisa se escutar mais, pois só quer falar. Disse também que estava muito chateada com o que aconteceu, mas que estava segurando a onda. Juliette disse para ela botar para fora os sentimentos, mas Lumena rebateu: "Você não precisa dizer o que eu preciso fazer." Foi um climão e até agora a Lumena tá com ranço da Juliette. Tanto é que em outro episódio, quando Lumena quis usar um vestido branco em homenagem à sexta-feira de Oxalá, Juliette disse que também queria usar uma roupa branca. Perguntou se podia e se era respeitoso para Lumena. Mas a psicóloga achou um absurdo. Ela também não gostou quando Juliette pediu para ela fazer uma maquiagem característica na última festa. A Juliette até agora tá só pedindo perdão e a Lumena se juntou com um grupinho que só fala mal dela. Dentre essas pessoas que pegaram o ranço da Juliette está a Carol Conká, que fora esse lance do que aconteceu no confessionário, que nem foi a Carol a prejudicada, eu não vi nada que a Juliette tenha feito especificamente para ela. Mas Carol já disse que acredita que Juliette esteja se fazendo de louca e de desentendida no jogo, mas que na verdade ela é uma falsa. Carol acusa Juliette de ser insuportável, inconveniente, dissimulada, frouxa, com atitude cocô, que se atira para os homens, que envergonha a Paraíba. Gente, são dias e mais dias da Carol falando mal da Juliette. Chegou a ponto dela ser acusada de xenofobia, que é o preconceito contra pessoas de determinadas localidades, ao dizer que, ao contrário de Juliette, que é da Paraíba, ela é educadinha por ser de Curitiba. Teve um dia que Juliette deu um beijo na cabeça de Carol, ela recebeu e depois foi comentar com todos que considerou um beijo de Judas. Carol disse ainda que vai ser o manicômio dela e que fará Juliette pedir para sair. Sabe o que é mais louco disso tudo? A Juliette nem imagina que a Carol fala tudo isso dela. Ela acha que outros participantes incomodam o fato dela falar demais, mas ela não imagina que a Carol especificamente fala tudo isso.
Agora vamos às mini tretas, essas foram protagonizadas pelo Fiuk. Ao perceber que Juliette é alvo de Carol e Lumena, a quem Fiuk resolveu se aliar depois do lance da maquiagem, ele passou a rejeitar a advogada. E olha que a gente achou que eles fossem ficar juntos lá no começo do programa, lembra? Fiuk passou a achar Juliette tagarela, cansativa e maldosa. Ele chegou a questionar se o que ela fez no confessionário foi de propósito ou de maldade. E até questionou como ela lida com a ironia durante a profissão de advogada. Nem mesmo a Cléo Pires, irmã de Fiuk, gostou da postura dele naquela conversa. Outra treta foi quando, ao conversarem sobre comida da xepa, Fiuk não deixava Carla Dias falar. Ela tentava e ele interrompia. Foi quando Carla se levantou e deixou a discussão. Fiuk foi até ela depois, se fez de amigo, mas depois passou a tirar sarro do choro da Carla com a Carol Conká. Agora uma mini treta envolvendo o Gilberto. Logo na primeira prova, ele não gostou de ter sido questionado por Kerline se estava falando com as câmeras e fazendo VT. Ele não gostou e disse que não estava sendo forçado. Declarou ainda que não gostava quando outros participantes falavam das pessoas com a intenção de queimá-las. Eles conversaram e a treta finalizou. Gilberto também foi alvo de Lumena. Ela acusou o economista de ter usado uma fala que ela deu para ele no momento em que ele passava por fragilidade para outras pessoas, como se a frase fosse dele mesmo. Segundo ela, ele se apossou do discurso que era dela. Lumena falou que aquilo doeu, que acendeu um alerta e que ele quis aparecer. Eles não conversaram sobre isso. Por fim, tá tendo uma mini treta da Carol com a Carla Dias, sendo que a Carla também nem sabe, né, que tá acontecendo isso. A Carol Conká fez questão de dizer para todo mundo que está afim de Acrebiano, mas ao perceber um possível clima dele com Carla Dias, resolveu espalhar uma mentira. Ela disse para Nego Di e Gilberto que Carla Dias teria dito que eles não combinam, quando na verdade a atriz falou que shippava os dois. Carol é que anda fazendo piadas sobre a possibilidade da Carla ficar com o Acrebiano, dizendo que ela é baixinha, fazendo piadas em torno disso. Bom, gente, tudo isso aconteceu em uma semana. O que vai vir a partir daí? Quais dessas histórias vão continuar reverberando durante o programa? Bom, na minha opinião, eu acho que é essa da Juliette, porque ela nem imagina o que o pessoal tá falando dela por trás. Ela tá pedindo desculpas, já disse que tá cansada de pedir desculpas. Eu acho que em algum momento ela vai sacar toda essa perseguição que tá vivendo e que na verdade não tem nenhum problema o fato dela ser quem é ela mesma. É lógico, vendo os defeitos e tal, tentando se corrigir, mas não da maneira como tá todo mundo tratando ela. Lembrando que neste paredão tá a Sara, o Rodolfo e a Kerline. E que brigaram foi o Rodolfo e a Kerline. Ainda que a Kerline tenha razão, ao que tudo indica as pesquisas, ela é que deve sair do programa. Acho que o Lucas vai achar que ele estava certo e isso pode movimentar o jogo de outra maneira, já que o pessoal já está excluindo ele. Eu não acho que a Kerline vai sair porque o pessoal não acha que ela esteja certa, né? Pode ser porque ela já não tem público. Meio que pela configuração do paredão. Mais do que ela ter razão ou não, né? E que como o paredão teve muita gente imune, né? Acabou meio que o pessoal que estava errado tá imune ou não foi votado, né? Mas por isso que eles estão chutando balde, estão fazendo o que quer. Porque eles estão imunes. Agora eu quero ver o bicho vai pegar nessa próxima semana, né? Lembrou de alguma outra treta que aconteceu nessa primeira semana? Deixa pra gente aqui nos comentários. Enquanto isso, vamos ficar de olho e ver quem vai ser eliminado neste paredão. É isso aí, beijão, até mais, tchau!